Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, como vocês sabem, devem saber, eu me chamo Isabela e o canal passou um tempinho parado, mas eu estou voltando e pretendo já seguir uma sequência de aulas. Na aula de hoje nós iremos dar início ao estudo do sistema tegumentar, ok? Nós iremos abordar todos os aspectos morfofisiológicos que envolvem esse sistema, tá bem? Só que nessa aula em particular, deixa eu abrir o slide aqui para vocês. Nessa aula em particular, eu estarei abordando mais os aspectos anatômicos, tá? Eu vou falar um pouquinho da funcionalidade. Porém, eu achei pertinente que essa apresentação de hoje fosse dividida deixe-me ver, em 3 aulas. Aliás, 4 aulas. Por quê? Nessa primeira aula, nós iremos estar abordando todo o aspecto anatômico, ok? Na aula seguinte, a gente vai estar falando sobre a epiderme. E nas outras próximas aulas, a gente vai estar destrinchando sobre a derme e todos os aspectos fisiológicos, tá bom? Que envolvem esse sistema. Então, a gente vai separar dessa forma porque eu creio que fica mais fácil de entender assim, ok? Então, vou colocar aqui na tela de vocês o slide para vocês estarem acompanhando comigo. Como já falei, a gente vai dar início ao estudo do sistema tegumentar. E o que é o sistema tegumentar? Tegumentar é uma palavra que tem origem grega, que significa cobertura. Então, a ideia de que a pele é um tecido, um sistema tegumentar, parte da ideia de que ela serve para cobrir determinada superfície. Na verdade, essa é a funcionalidade dela. Então, aqui na introdução a gente colocou que o tegumento comum, né, também conhecido como sistema tegumentar, ele é composto por pele, pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas, unhas e receptores sensitivos. Por quê? O sistema tegumentar, ele é constituído não só pela pele, tá bem? Quero que vocês entendam isso. Claro que a gente vai aprofundar sobre a pele, toda a superfície dessa estrutura, tudo que envolve a pele em si. No entanto, a gente vai saber que o sistema tegumentar ele é composto por outras estruturas. Estruturas essas que vão ser fundamentais na manutenção da integridade da pele, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam a princípio. Então, vamos entender a função da pele em si. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Então, se porventura surgir uma pergunta, qual é o maior órgão do corpo humano? Vocês vão dizer que é a pele, ok? Bem, a pele, ela possui a funcionalidade de cobertura, como foi dito, né? Se a gente pegar a palavra nua e crua, tegumento, vai significar isso. No entanto, quando se trata da pele, a gente vai saber que ela não vai ter a função de apenas cobrir o nosso corpo em si, ok? Ela vai ter sim essa função delimitante, ou seja, ela vai delimitar o meio interno do meio externo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que ela vai servir como uma proteção para o nosso corpo. Por quê? Quando o nosso corpo ele entra em contato com algum antígeno externo, a primeira barreira protetora que nós vamos ter é a pele. Então, por aí a gente já tira. Então, a pele vai servir como proteção, como uma cobertura, certo? Uma delimitação do meio externo do meio interno, ok? Só que a pele ela não vai se limitar somente nessa função. Ela vai ter outras funções substanciais para a manutenção da homeostase do nosso corpo. Mas, Isabela, de que forma isso acontece? Bem, coloquei aqui funçõezinhas básicas, tá? Não são só essas, ok? Mas é só para vocês já terem uma ideia. Porque quando a gente for falar dos processos fisiológicos que ocorrem na pele, vocês já vão ter uma noção, ok? Então, dentre as funções, nós vamos ter a regulação da temperatura corporal, mas como que isso vai se dar? É claro que, na verdade, eu vou separar uma aula para explicar todos os aspectos fisiológicos, todas as condições, né, que a pele é submetida, que é exposta, e todas a questão fisiológica, tudo que ocorre lá dentro. No entanto, eu vou já deixar aqui
pincelado para quando chegar lá vocês já terem uma noção mínima, ok? De que forma ela vai regular a temperatura corporal? Se porventura nós sentirmos frio, nós vamos ter a ereção ali de uns músculos, né? Que a gente vai chamar o músculo levantador do pelo. E o pelo, ele é uma estrutura anexa à pele, né? Que vai ter a função de dissipar esse calor. Então, se a pessoa está sofrendo uma hipotermia, a reação da pele vai ser justamente fazer essa ereção desse pelo, tudo bem? Fazendo com que haja essa dissipação de calor, impedindo que essa pessoa tenha uma queda brusca dessa temperatura, ok? Basicamente isso. Além disso, quando a pessoa passa por um processo de hipertermia, ou seja, uma temperatura elevada além da fisiologia normal, que é por volta aí de 36, 37 graus Celsius, vai depender muito da literatura, porque é muito divergente. O que vai acontecer? O nosso corpo ele vai liberar suor através das glândulas sudoríparas, que também são estruturas anexas à pele. Ok? E aí, quando é liberado esse suor, o que vai acontecer? O nosso corpo, ele vai passar por um processo de manutenção da temperatura. Ou seja, aquela temperatura que está muito elevada, ela tende a decair um pouco, devido a esse suor que é eliminado. Ok. Proteger o corpo do ambiente externo. A gente já clicou bastante nessa tecla, que a nossa pele ela vai ter essa função barreira. Então ela vai meio que impedir a desidratação e, claro, impedir que o corpo ele retenha a água de forma inadequada. Tá, Isabela, não entendi ainda. Nossa pele vai ter estruturas responsáveis por impermeabilizar a pele. O que significa isso? Repelir a água. De que forma isso vai acontecer? Quando determinada substância entra em contato com a nossa pele ela vai funcionar como uma barreira. Então, ela vai impedir que determinados líquidos entrem para nossa pele e que determinados líquidos saiam da nossa pele. E eu quero que vocês entendam dessa forma, certo? Detectar sensações cutâneas, como assim? A nossa pele ela vai ter estruturas que vão ser chamadas de discos tácteis. Eles vão ser responsáveis por permitir essa sensação, ok? De pressão. Então, essas sensações cutâneas vão ser provenientes dessa estrutura. A gente vai falar especificamente mais à frente, tá? Mas eu tô só aqui pincelando para vocês já terem uma ideia quando a gente chegar mais adiante. Excreta e absorve substâncias. Como eu falei anteriormente, lembra que a pele tem essa função de repelir água, de permitir que determinadas substâncias entrem, mas que determinadas outras substâncias não entrem, e também impedir a perda excessiva de água para impedir essa desidratação possível. Então, é basicamente isso. Ela vai excretar determinadas substâncias, como por exemplo, a gente pode citar também o sebo, né, que é proveniente das glândulas sebáceas, e o suor proveniente das glândulas sudoríparas ou sudoríferas, enfim, depende muito da literatura, mas se refere à mesma glândula, ok? Então, ela vai ter essa função de excretar, de eliminar, mas também absorver determinadas substâncias. E sintetizar a vitamina D. Nós vamos entender esse processo de sintetização mais à frente, ok? Mas, a princípio, essas são umas das funções da pele, tá bom? Ok, entendemos isso. A gente vai finalizar por hoje, ok? Eu queria dar mais... Lili! Eu queria, na verdade, só dar, assim, um apanhado geral para que vocês tenham a mínima noção da função da pele, a função... eu esqueci de colocar. Agora, eu vou colocar uma imagenzinha para vocês aqui a respeito das camadas da pele. Mas na edição vocês vão ver que a gente vai ter 3 camadas, tudo bem? Que vão constituir a pele. Que camadas são essas? A camada mais superior, que é a mais superficial, ela vai ser chamada de epiderme. A epiderme, ela vai ser um tipo de estrutura constituída por tecido epitelial,
Que tipo de tecido é esse? Esse tecido epitelial ele vai constituir de células extremamente justapostas, que são células que vão estar conectadas umas às outras. Vai ter pouco espaço entre essas células. Qual a importância disso, Isabela? Porque pouca diferença faz. Na verdade, não. Por quê? Porque vocês concordam comigo que quanto mais essas células estão juntas, ela vai permitir que esse tecido ele tenha uma integridade maior, ele tenha uma resistência maior. Então, essa característica desse tipo de tecido é justamente dar mais resistência para a pele. Basicamente isso, dar mais resistência para o tecido em que ele vai fazer parte, para a estrutura em que ele vai fazer parte. Então, recapitulando, o tecido epitelial vai constituir a epiderme, que é a superfície mais externa da pele. Uma característica interessante é que o tecido epitelial ele é um tipo de tecido que não é vascularizado. Normalmente, a vascularização desse tecido é proveniente do tecido conjuntivo adjacente. Aí vocês vão entender como que funciona essa dinâmica. Por quê? Como eu disse, a epiderme ela não é vascularizada. É só a gente associar. Se a epiderme ela é constituída por um tipo de tecido que não tem vascularização, então automaticamente ela não é vascularizada. Entendemos isso, ok. A epiderme não é vascularizada. Porém, a estrutura abaixo da epiderme, que constitui também a pele, só para deixar claro, ela é vascularizada. Mas por que ela é vascularizada? Porque ela é constituída por um tipo de tecido que é bastante vascularizado, que é o tecido conjuntivo, ok? Então, a gente vai saber, quando formos estudar especificamente essa estrutura, que é essa camada da pele, que é a derme, que fica abaixo da epiderme, ela vai ser constituída por dois tipos de tecidos conjuntivos, tudo bem? Que vão ser tecido conjuntivo frouxo e o denso. A gente vai entender especificamente a função de cada um deles lá quando a gente for estudar essa estrutura em particular. Mas a princípio é só para vocês terem uma noção. Então a gente já entende que a derme ela vai ser uma estrutura, né, uma camada da pele que ela vai ser bastante vascularizada. E essa superfície, né, essa estrutura, na verdade, ela vai ter glândulas sebáceas, vai ter... A maioria das estruturas da pele, em um contexto amplo, vão estar contidas na derme. Terminações nervosas, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, tudo bem? A maioria das estruturas anexas à pele vão estar nessa estrutura, que é a derme, ok? A gente vai estudar isso logo mais à frente. Mas, a princípio, eu quero só deixar claro para vocês isso, ok? Bem, entendemos isso. A terceira camada vai ser uma camada chamada também de tecido subcutâneo. O que isso quer dizer? Quer dizer a camada que fica abaixo da pele, basicamente isso. Então, significa que ela não é a parte da pele? Na verdade, isso, gente, é uma briga que eu não quero entrar. Porque muitos dizem que a hipoderme, né, que é o tecido subcutâneo, não faz parte da pele, que não sei o que, é uma briga doida. Se perguntarem pra vocês, quais são as camadas da pele? Quais são? Epiderme, que é a mais superficial, derme e a hipoderme, que também é uma estrutura que está adjacente à pele. Caso vocês tenham dúvida, vocês colocam que é uma estrutura que está adjacente à pele, enfim, né? Tenta enrolar por aí. Mas é assim uma estrutura, né, que faz parte da pele, então a gente vai saber que a pele tem 3 camadas, que é epiderme, derme e hipoderme. A hipoderme, ela é constituída por um tipo de tecido que é bem interessante, nada agradável para alguns, que é o tecido adiposo. O que significa o tecido adiposo? É um tecido que constitui-se de gordura. Inteiramente gordura. As células adiposas são células gordurosas. Então, esse tecido adiposo, esse tecido subcutâneo, ele contém gordura. Em algumas regiões, obviamente, são mais predominantes do que outras, mas é um tecido que contém gordura. Então, concluindo, a gente já subentende que a pele possui função barreira, função de sintetizar a vitamina D, a função de impedir a perda excessiva de água, como também impedir que determinados antígenos atinjam o nosso organismo, certo? Visto que ela é a primeira barreira protetora aqui do ambiente externo. Então, a gente precisa entender isso. Só que assim, gente, eu tô falando as funções para vocês de uma forma bem supérflua, no entanto, a gente vai separar uma aula para poder compreender como que se dá essa função. Ou seja, como que essa função ocorre na prática? De que forma a pele protege o nosso corpo
contra antígenos. Então a gente vai entender todos esses aspectos de forma fisiológica e funcional, ok? No entanto, nessa aula, na verdade, o meu intuito, na verdade, é só proporcionar para vocês um conhecimento prévio e básico do que é a pele, ok? Então, a partir disso, nós iremos estar aprofundando mais. Na próxima aula, nós iremos falar sobre apenas a epiderme. Então, nós iremos falar todos os aspectos anatômicos da epiderme, aspectos fisiológicos também, ok? Aí, na aula seguinte, nós iremos discutir acerca da derme. Depois, a gente vai estar falando também sobre os anexos cutâneos, ou seja, as glândulas, os pelos, os vasos, tudo enquanto que compõe essa pele, ok? Que são estruturas adjacentes a elas e que participam também de vários processos fisiológicos que ocorrem na pele, na verdade, muitas vezes por conta dessas estruturas, que são esses anexos. Então, a gente vai estar destrinchando mais ainda esse conteúdo. Então, vai ser um conteúdo bastante intensivo mesmo, só que eu vou dividir em tópicos para não ficar tão sobrecarregado e que ninguém, né, porventura não entenda nada quando eu estiver explicando. Então, a princípio, a gente já finalizou essa aula, ok? Espero que vocês tenham entendido a principal função da pele, entendido também as camadas que fazem parte dessa estrutura, tudo bem? Porque a partir da próxima aula a gente já vai estar abordando de uma forma mais aprofundada. Então é para vocês já terem um conhecimento prévio mesmo, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu espero que seja útil no aprendizado de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima!